aqui mais uma vez no último culto online, que antes de nós fazermos o culto presencial, né? Então, os irmãos fiquem ligados aí, porque nós vamos já estar nos reunindo domingo, né? Aqui vai ter na igreja o culto, e chame sua família para vir para o culto, porque nós passamos por um momento muito difícil, por um momento que nós todos estávamos em casa e nós não poderíamos ir para a igreja para poder cultuar o Senhor. E esta é uma oportunidade dos irmãos virem e voltarem aos braços do Senhor, amém? Então vamos começar mais este culto, vamos iniciar orando ao Senhor, amém? Feche seus olhos e se concentre em Deus, amém? Senhor nosso Deus, eterno Pai, Deus, primeiramente, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, pela vida, Senhor, das pessoas que estão assistindo, ó Deus querido. Ó Deus Santo, obrigado, Senhor, porque Tu permitistes, ó Pai, que nós acordássemos, permitíssemos, ó Pai, que nós estivéssemos aqui, ó Pai, gravando, ó Deus querido. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento, ó Pai, que está chegando ao fim, ó Pai, este período, ó Pai, de confinamento social, ó Deus querido. Ó Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que Tu tens feito e por tudo que Tu vais fazer, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, toca, Senhor, o coração da pessoa que está assistindo, ó Deus querido. Ó meu Deus, transforma, ó Deus querido. Amém. E agora vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? E neste momento, agora chegou o momento de nós louvarmos ao Senhor com o ministério de louvor. Amém? Sempre mais
tem a nos dizer. Então fiquem agora com a ministração da palavra. Minha saudação a todos os irmãos, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Gostaria de meditar com você hoje num tema muito interessante e muito importante para a nossa caminhada. Vamos começar abrindo em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Está escrito: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou através do véu, ou seja, através da sua carne. Uma palavra que está bem expressa nas cartas de Paulo é ousadia. Ousadia, coragem, entusiasmo, intrepidez, ânimo para fazermos a obra do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, não tem como fazer a obra desanimado. Não tem como fazer a obra de Jesus triste, sem coragem, receoso, com medo. Porque o receio, o medo, ele abate a fé. Se eu estou com medo, não posso ter fé. Eu preciso ter ânimo, ter vida, ter coragem, ter fé. As pessoas intrépidas, pessoas ousadas, são destacadas no Evangelho como aqueles que fazem a obra de Jesus e conduzem a sua obra com alegria, apesar das grandes dificuldades que atravessaram. Posso citar um caso do Velho Testamento. Em Isaías capítulo 6, começando com o versículo 1. Morreu o rei Uzias. O rei Uzias era parente, uma espécie de tio de Isaías. Isaías era um jovem que morava no palácio. O que ele fazia? Nada, ele vivia no palácio, às custas do seu tio. Morreu o rei, mudou o reino. Isaías seria desabrigado, seria destituído da sua mordomia. Então ele se afligiu e ele ficou preocupado. E num momento ele saiu andando nas ruas e quando chegou na frente do templo ele pensou: vou pedir proteção a Deus, porque é só quem pode me ajudar. E aí ele entrou no templo e ele foi iniciando a sua oração quando ele teve uma visão celeste. Serafins voando dentro do templo. E ele ficou curioso com aquela visão, ficou observando, e aí ele viu que os anjos estavam proclamando uma mensagem, e escutou: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E ele ouviu isso, e depois ele ouviu uma pergunta: quem enviarei eu? E ele percebeu que era incapaz de ser enviado e disse: ai de mim, que sou um homem impuro e moro no meio de um povo de impuros lábios. E de repente um serafim desceu com uma tenaz, um pegador de brasa, com uma brasa que pegou no altar de Deus
e queimou os lábios de Isaías. Isaías disse: eis-me aqui, ó Pai, envia-me a mim. Nasceu ali o profeta Isaías, naquele momento. Se tornou um homem ousado, que os seus feitos seriam bem claros para você, se você ler o livro de Isaías, ou se você já leu, você percebe o entusiasmo, a coragem, o profeta messiânico que foi, anunciou Jesus, trouxe profecias até sobre a cruz, lá em Isaías 53. E ele foi um homem ousado. Por quê? Porque ele foi queimado com brasas vivas do altar de Deus. Se nós não tivermos a presença de Deus para nos entusiasmar, nós seremos pessoas mornas. E lá na carta de Laodiceia, em Apocalipse 3 e 15, na visão de João, apocalíptica, está escrito lá: se você não é quente nem frio, você vai me causar náuseas, porque você é morno. Então, a igreja não pode ser feita de pessoas mornas. A igreja tem que ser feita de irmãos ousados. O que vai fazer tem que ser intrépido. Se vai cantar, canta com intrepidez. Se vai orar, ora com intrepidez. Se vai ler a palavra, lê com intrepidez. Se vai fazer qualquer coisa, tem que fazer com coragem, com ânimo. Você pode lembrar, por exemplo, já no Novo Testamento, do apóstolo Pedro, primeiro seguindo a Jesus de longe na crucificação, no meio da multidão que está lá olhando de longe, e chega uma criada e diz: você é discípulo de Jesus. E ele, desanimado, fracassado, com medo, disse: eu não conheço esse homem. E chega um soldado e diz: você é Nazareno, da turma do Nazareno. Não sou. E ele negou 3 vezes. No dia da ascensão de Jesus, 10 dias depois, o Espírito desceu sobre a igreja e Pedro estava lá. Foi dar uma explicação ao povo e foi cheio do Espírito e com intrepidez ganhou 3.000 almas e começou a igreja de Jerusalém. Em seguida, no final do capítulo 3, começando do capítulo 4, ele se envolve com uma visita ao templo que tem um doente na porta, um paralítico lá. E ele ordenou a cura. Ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta, toma o teu leite e anda. E o homem levantou-se, e eles foram chamados ao sinédrio, e estavam lá os líderes da cidade, estavam lá os sumos sacerdotes, estavam lá os fariseus, estavam lá todas as autoridades judaicas, e eles foram ameaçados a calar a boca. E ele disse: não podemos nos calar acerca de Jesus. Não vamos nos calar. Porque agora ele estava queimado pelo Espírito de Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo. O que nos dá entusiasmo é a nossa fé em Cristo Jesus, que nos sela com o Espírito Santo e nos abre a porta para recebermos dons e para ministrarmos na casa de Deus. Isso nos dá entusiasmo. Isso nos faz caminhar de cabeça erguida, anunciando o Evangelho de Jesus. Anunciar como? Com a nossa capacidade. A nossa capacidade. O que eu vou fazer, faço bem feito. Se eu vou cantar, eu tenho que cantar com ânimo. Se eu vou ministrar, ministrar com ânimo. Se eu vou dar testemunho simplesmente calado, sem falar nada, eu sou completo no que faço.
Se for funcionário da empresa, trabalho corretamente. Se sou patrão, não piso os meus empregados. Sendo o que eu sou, eu vou fazer a minha tarefa com ousadia, porque estarei glorificando o nome do meu Deus. Às vezes, nós encontramos pessoas que poderiam ser uma bênção na mão de Deus, que poderiam ser um instrumento para levar à frente o nome do Evangelho, mas estão sempre desanimadas, estão com medo da opinião pública. Aqui mesmo na minha cidade, onde eu estou, um rapaz me disse: olha, eu sou militar. Você acredita que no quartel ninguém sabe que eu sou crente? Eu tenho medo que eles critiquem o Evangelho. O que é que eu vou dizer se um major, se um coronel for criticar o Evangelho? O que é que eu vou falar? Então sabe o que eu resolvi? Não falar para eles. Você me acredita que esse rapaz desapareceu da igreja, apesar de já estar lá há muitos anos? Estava lá talvez 10 anos. Quando eu cheguei aqui em Araguaína, ele já estava. E depois ele não aparece mais. Por quê? Porque ele é uma pessoa sem fé, uma pessoa triste, que tem medo do nome do seu Deus, que tem medo da fé que professa, que prefere a honra do patrão, a honra de Deus, quando Deus pode exaltá-lo soberanamente, que o Evangelho promete isso para quem crê, para quem confessa, para quem processa esse nome. Mas isso aconteceu também no Evangelho. Você, quando lê João, de 1 a 20, você encontra um mestre, um homem de letras, chamado Nicodemos. Nicodemos foi se encontrar com Jesus de noite. Com certeza, pelo texto, nos parece que ele não queria ser visto pela sociedade de Jerusalém. Ele foi de noite e ele disse: eu sei que o Senhor é da parte de Deus. Eu vejo que os sinais que você faz, falando para Jesus, é Deus que está fazendo. E Jesus disse: é necessário nascer de novo. E ele, nascer de novo? E Jesus explicou que o que é nascido da água é água, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele não se escandalize, porque ele falou que ele tem que nascer de novo, que ele tem que nascer espiritualmente. E Jesus disse a ele: o vento sopra. Ninguém sabe de onde vem o vento, nem para onde vai o vento. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. E ele saiu dali, foi embora. Não vimos no ministério de Jesus nenhuma vez ele numa reunião, ou ele dando opinião positiva sobre Jesus. Se manteve calado. Eu acredito que quando o vento soprava, eles pareciam estar ouvindo a voz de Jesus. Vento sopra, para onde vem, para onde vai. O nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. É o vento do Espírito que guia. Isso dá ousadia, isso dá coragem, tira teu medo de contrariar as autoridades, tira teu medo de dar testemunho e te infunde fé no coração para a glorificação do nome de Deus. Essa timidez que muitas pessoas têm, ela é vencida através da confissão do nome de Jesus, da oração, da busca. Se nós buscarmos, se nós dobrarmos os joelhos, se nós corrermos para os braços de Jesus, aí nós vamos adquirir do Espírito de Deus a capacitação para fazer a sua obra. Assim é que as pessoas caminharam no Evangelho e muitos caminham até hoje. Há muitos testemunhos vivos, muitas pessoas que são capazes de ministrar ainda sem cultura. Eu me lembro do irmão Vibrante que chegava para mim no púlpito de uma igreja que eu visitei e ele disse
Irmão, eu vou dar um testemunho de uma bênção que eu recebi. Marque aí para mim um texto bíblico. E me deu o texto e eu marquei na Bíblia e dei a ele. Engraçado que eu marquei com a Bíblia de frente para mim e ele pegou a Bíblia de cabeça para baixo. E como estava no meio da reunião, eu nem avisei a ele que estava de cabeça para baixo. Ele foi lá ler o texto de cabeça para baixo, ele não sabia ler. Mas ele era ousado. Ele contou: Deus veio à minha casa, Deus fez, Deus operou maravilha. E eu pude ver isso muitas vezes na minha própria casa. E sei de testemunho de outros irmãos que também aconteceu. De ter uma pessoa enferma e você ter coragem e levantar meia-noite, ir lá onde está o doente e ordenar em nome de Jesus, orar, clamando ao céu. E o Senhor, por causa da sua fé, da sua ousadia, da sua intrepidez, sarar aquele doente. E voltar a ver a tranquilidade da casa para a continuidade da noite. Assim, é o que nós vemos. Quer dizer, tem como glorificar a Deus amedrontado? Tem como glorificar a Deus mudo? Sem testemunho, sem palavra, sem ação, sem vida? Nós temos que fazer alguma coisa, independente da nossa capacidade. Eu friso bem isso porque não é só os intelectuais que louvam a Deus. Uma pessoa analfabeta, uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que tem deficiência, qualquer pessoa pode exaltar o nome do Senhor, pode glorificar o nome do Senhor, porque é a nossa prontidão de vontade, é a nossa determinação que nos leva a servir e exaltar o nome do Senhor. Há poucos dias, eu estava conversando com um irmão e ele disse: ô irmão, por causa da Covid, eu não estou indo para o trabalho, estou ficando em casa, e eu estou fazendo umas caminhadas, e está sendo muito bom, porque eu estou orando. Senhor, me ajuda a amar algumas pessoas que ele não conseguia amar. Senhor, me ajuda a perdoar outras pessoas que ele precisava perdoar. E eu falei, pareceu uma grosseria da minha parte. Você pode até também concordar com ele, né? Mas ele não disse isso, mas eu percebi. Eu falei assim: ó irmão, você tem a Bíblia na mão. Jesus disse: aquele que não ama, não conhece a Deus. Então ele já te falou isso. Em outro lugar ele fala, além desse 1 João 4,8, né? Aquele que não ama, não conhece a Deus. Tem outros textos que dizem, por exemplo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos maltratam. Jesus já mandou. Lá no Pai Nosso, quando ele diz, perdoa assim como nós perdoamos, no final do Pai Nosso, lá em Mateus 6, em 15, 13, ele diz assim: porque se você não perdoar, o vosso Pai não vos perdoará. Se você perdoar, Deus vai lhe perdoar. Então, eu perguntei para ele: ó irmão, diante desses contextos bíblicos, você ainda vai pedir a Deus para amar? Ainda vai pedir a Deus para perdoar? Eu acho que você tem que melhorar a sua oração. Você tem que dizer: Senhor, me dá coragem para, com ousadia, viver a tua palavra. Me dá ânimo para que eu possa tomar a decisão de perdoar e perdoar. O que eu não tenho é força para perdoar, porque eu já sei o que é que o Senhor quer. O que eu não tenho é força para amar, porque eu já sei o que é que o Senhor quer. O Senhor quer que eu ame, o Senhor quer que eu perdoe, o Senhor quer que eu sirva, o Senhor quer que eu seja fiel, que eu seja leal, que eu seja amigo, e isso é a minha ousadia que vai determinar. Então, ao invés de eu ficar dizendo: Senhor, me ensina a amar, Senhor, me dá coragem para amar. Senhor, me perdoa porque ainda não assumi essa verdade. Mas eu vou assumir e eu vou honrar o teu nome e eu vou amar o meu inimigo, porque é isso que te agrada, é isso que exalta o teu nome. Essa é a grande realidade. Não tem como nós vivermos um evangelho de aparência. Só um evangelho que nós nos conformamos em pedir a Deus como se Deus não tivesse dado nada. Deus não deu a palavra, Deus não deu o entendimento, Deus não deu sabedoria. E aí nós vamos
tentar jogar a responsabilidade nele que já nos deu tudo. Ele que na nova aliança nos deu um pacote completo, toda a palavra, toda a instrução, para que nós possamos exaltar o seu nome. O texto que eu falei no início fala de ousadia para entrar no santuário. Recentemente nós falamos lá em 1 Pedro, na palavra anterior, que eu falei, não sei se você ouviu, nós falamos em 1 Pedro 2 e 5, que existe o sacerdócio santo para oferecer sacrifícios a Deus por Jesus Cristo. É o sacerdócio da intercessão, da oração, da busca de Deus. Esse sacerdócio é prático, é você dobrar os seus joelhos, é você servir, para você ter ousadia, ter coragem. Ter coragem, não podemos ser fracassados, temos que ter coragem, temos que amar a Deus. Não devemos nos acostumar simplesmente a pegar uma Bíblia, estar debaixo do braço e ir para a reunião. Não devemos nos acostumar de marcar texto. Nós pegamos, às vezes, uma Bíblia do irmão, toda marcada de azul, de vermelho, de amarelo, uma coisa, parece um arco-íris. E ele é um irmão fraquinho, que sabe tudo, mas não pratica nada. Como lá em Mateus 7:24 diz que nós temos que praticar a palavra, que a casa está construída sobre a rocha. Ou outros textos que falam, sede praticantes e não ouvintes da palavra. E nós precisamos de ousadia para praticar, para ter coragem, para ter intrepidez e praticar a palavra. Por outro lado, lá em 1 Pedro 2 e 9, ele diz, mas vós sois o sacerdócio real. Quer dizer, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo comprado com o meu sangue, para anunciar as virtudes de Jesus, aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse aí é o modelo que Deus está estabelecendo para nós. É a coragem. Não podemos ser enfraquecidos, desanimados, tristonhos, né? Pessoas que andam de cabeça baixa. Não, nós temos que exaltar, honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Porque esse é o nosso trabalho como filhos de Deus. E aí você pode ser visto como casa de Deus, como sacerdócio, como igreja, que na verdade são termos que denominam a caminhada do cristão e que nos fortalecem nessa caminhada, nos dão coragem. Eu pensar, eu sou uma casa de Deus, construída sobre Jesus. Jesus me dá ousadia e eu vou honrar o seu nome. Vou me portar bem dentro da minha casa como pai, que seja como filho, que seja como marido, que seja como esposa. Eu vou cumprir a minha função para que a glória do Senhor se manifeste e ele seja louvado na minha vida. Eu vou abrir a minha boca aonde eu chegar e vou testemunhar do Senhor Jesus. Eu vou exaltar o seu nome com o meu viver, porque a ousadia é uma necessidade de que a igreja se torne conhecida como povo de Deus. Não somos temerosos, não somos frustrados, mas somos um povo santo. Às vezes nós olhamos e vemos aí quantas pessoas estão professando o nome de Jesus, quantos nomes, e nós nos chocamos às vezes com falta de compromisso. Eu tenho um amigo em Mossoró, ele falou para mim, irmão, pastor, eu conheço a igreja há muitos anos, mas o senhor acredita
eu não tenho coragem de me reunir. Porque eu olho para a vida das pessoas e eu falei, quem é que vai te salvar? São essas pessoas? Esse pastor que você está me falando aí, lá da denominação da sua mulher, é ele que vai te salvar? Esses irmãos que você acompanha a vida deles, eles são responsáveis pela tua vida? Não, meus queridos. Nós e Deus. Lá em Romanos 14 diz, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então eu tenho que ser intrépido para dar conta de mim mesmo a Deus, para que a minha vida glorifique a Deus e para que Deus se agrade do meu trabalho. Quando Jesus morreu na cruz, um homem chamado José, da cidade de Arimateia, pensou, Jesus vai ser sepultado na vala comum, eu vou pegar o corpo dele e botar num túmulo, o meu túmulo. E aí ele foi até Pilatos, ele era rico e influente, e ele foi até Pilatos e disse, eu quero o corpo do Nazareno, do Jesus. E Pilatos deu o corpo a ele. Deu o corpo. Foi uma coisa intrépida, foi uma coisa bonita que ele fez. E aí ele foi lá em Nicodemos, e Nicodemos se juntou com ele. Nicodemos, aquele que eu falei, que foi de noite, que não teve coragem de acompanhar Jesus. Agora Jesus morto, e os dois, o Nicodemos que falou com Jesus, e José de Arimateia, que foi reconhecido como discípulo oculto, tiveram a coragem, a ousadia de fazer a sepultura de Jesus. Arimateia deu a sepultura, conseguiu autorização, pegou linho fino, envolveu o corpo de Jesus, e o Nicodemos levou uma essência para passar no corpo de Jesus, e eles dois aprontaram o corpo de Jesus para ser sepultado. Imagina se dois homens com tanta ousadia tivessem no começo se juntado a Jesus, caminhado com Jesus. Que testemunho bonito, mais do que esse eles teriam. Então assim, não deixa para dar o testemunho nos momentos finais da história. Começa agora, começa hoje a dar testemunho de Jesus. Já está dando testemunho de Jesus, já está servindo a Jesus, aleluia, continua servindo a Jesus, continua glorificando a Ele. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Só Ele merece toda essa honra, toda essa glória que nós estamos mencionando aqui. Então, por isso mesmo, eu quero deixar esse desafio para você. Não nos conformemos de ser meros religiosos, porque a religiosidade, ela é contra o Evangelho de Jesus. Essa coisa de eu sou esse, eu sou aquele, eu faço isso, eu faço aquilo, a minha denominação, o meu povo, o meu esse, o meu aquele, não é isso. Você tem que dizer, eu sou filho de Deus. Eu vou te falar uma coisa com muita seriedade. Quando eu fui fazer ficha de estudante na faculdade, eu já era adulto, quando eu fui fazer ficha de emprego, a pessoa dizia, religião, eu deixava em branco. Aí eles perguntavam, você esqueceu de botar religião? Não esqueci. Não esqueci. Eu não tenho religião. Não tem? Você é ateu? Não, ateu é a religião dos que não creem em Deus. Eu sou filho de Deus. Eu quero ser filho de Deus. Estou vivendo o Evangelho como vivem os filhos de Deus. Então, eu não creio que isso é uma religião. Isso é uma filiação. Eu fui adotado. Filho por adoção. Filho de Deus. Esse é o nosso grande desafio, ser filho de Deus. Ser usados para glorificar o Pai. Ser usado para honrar o nome de Jesus. Ser usado para andar
nas provas, nas lutas, na vitória, no sofrimento, em todo lugar, de tal forma que Jesus possa olhar para você e dizer: você é um filho meu, um filho amado que eu tenho. E aí você vai exaltar o nome do Senhor Jesus. As provas virão. As provas virão. Não tenha dúvida. Quando você começa a viver comprometido com Deus, as provas virão. Mas Deus estará com você. A glória de Deus se manifestará na sua vida. E aí não há nada que vá te intimidar. Não há coisa nenhuma que vá fazer você desanimar se você estiver ligado a Deus através da sua palavra. Agora mesmo, nesses dias difíceis dessa quarentena, aproveita. Ora, dobra teu joelho, ora com a tua família. Abre a palavra de Deus. Busca a direção de Deus. Independente do nível intelectual que você tem, você vai fazer o que você pode. É o seu 100%, é o que vai agradar a Deus, é você fazer o que você pode fazer, com alegria, com ânimo. Eu tenho repetido isso porque isso é fundamental. Faça o melhor daquilo que você pode para agradar o autor da sua fé. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê ousadia. E se você procurar no dicionário bíblico ousadia, numa pesquisa bíblica, você vai ver que você vai encontrar ousadia em Atos, em Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios. É uma necessidade que a igreja tem de ter um povo santo, intrépido, corajoso, ousado, que levanta os olhos para o céu e diz: eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir. Que Deus nos abençoe. Ore comigo. Pai Santo, Pai de amor, eu creio que o Senhor é um Deus poderoso. Eu creio que o Senhor, nesses dias, está levantando um povo entre nós, dentro da tua igreja, que vai glorificar o teu nome. Um exército desses santos que estão muitas vezes calados, muitas vezes esperando, para que a igreja seja uma igreja poderosa nos dias atuais. Toca na vida desse meu irmão que está me ouvindo. Toca na vida dessa família que está escutando essa palavra. Que eles possam se animar para crescer mais. Se já estão crescendo, que cresçam mais. Se estão parados, que comecem a crescer. Se ainda não entregou a sua vida na mão de Jesus, corra para os teus braços agora e diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, quero te servir, eu também quero exaltar o teu nome. Abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa cada vida que está ouvindo essa palavra. Abençoa nesse país nosso, as pessoas que estão enfrentando enfermidade como essa pandemia. Abençoa no mundo inteiro, Pai, aqueles que estão adoentados em consequência dessa pandemia ou que estão adoentados. O Senhor é Deus, o Senhor sabe todas as coisas e nós confiamos em Ti, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom, queridos irmãos e irmãs, nós queremos informar a todos que dia 22, segundo a orientação do governo do estado, as atividades religiosas reiniciarão com os cultos presenciais e no primeiro momento, nos primeiros 15 dias, nós deveremos estar com a porcentagem de 20% daquilo que comporta o templo. No nosso caso aqui, nós comportamos 160 pessoas, então nós poderemos realizar o culto com 32 ou 34 pessoas. Então, a partir do domingo que vem,
todos nós deveremos estar no culto, no templo. Nós estaremos realizando um culto, cumprindo as normas da Secretaria da Saúde. As pessoas deverão vir com máscara. Na entrada do templo haverá um tapete umedecido com água sanitária e água comum, composto, para que as pessoas possam limpar os seus pés ao entrar no templo, bem como higienizar as mãos com álcool, que será oferecido na porta do templo também. E as pessoas estarão mantendo um distanciamento aqui de 2 metros de um para o outro. No nosso caso aqui, cada fileira de cadeira, nós temos 22 fileiras de cadeiras e 24 fileiras, e em cada fileira deverá constar três pessoas. Então nós temos aí espaço para caber mais pessoas ainda. E deveremos evitar apertar a mão, dar abraço, estar falando próximo, sem máscara. Nós deveremos estar obedecendo essas normas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado. E graças a Deus, porque podemos iniciar os nossos cultos presenciais, repetindo, a despeito de estarmos com saudades dos irmãos, mas vamos evitar aperto de mão, abraços e muita aproximação. Vamos estar cumprindo, estamos saindo da pandemia, estamos, graças a Deus, recuperando nossa liberdade de ir e vir, graças a Deus. Então, a partir de domingo, dia 28 de junho, domingo, dia 28 de junho, teremos os nossos cultos. Domingo, o culto começa às 18 horas, então você chega às 17h50 para se acomodar, se higienizar e iniciarmos o culto às 18 horas. Amém? Que Deus nos abençoe durante essa semana toda. A partir de amanhã nós estaremos higienizando o templo, estaremos lavando, estaremos limpando o ventilador, estaremos limpando as poltronas, as cadeiras, estaremos cumprindo aí as normas preliminares para a execução dos nossos cultos. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Após ouvirmos a palavra do Senhor, nós queremos primeiramente agradecer a Deus por Ele ter nos dado o YouTube como meio de falarmos a palavra do Senhor. E também avisar para os irmãos que como acabou o período de confinamento social, avisar para os irmãos para que eles voltem para as suas igrejas, vão para as suas igrejas. Se você for da nossa igreja, venha para a nossa igreja, que vai começar domingo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like. E fiquem de olho, porque lá no Instagram nós vamos postar a programação, como que vai ser agora aqui no YouTube, tá certo? Deus abençoe sua vida e até domingo.